Um que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal era a única árvore cujo fruto Deus proibiu Adão e Eva de comerem. Deus avisou que comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal levaria à morte. Quando Deus criou o jardim do Éden, ele fez crescer nela todo tipo de árvore com fruta boa para comer. No meio do jardim, Deus colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele deixou o homem comer de todas as árvores que quisesse, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se o homem provasse esse fruto, neste dia morreria. Veja o texto a seguir. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, porém não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que delas comeres, certamente morrerás. Um dia a serpente falou com Eva. Ele disse que não era assim, que não morreria. Deus apenas não queria que ele se tornasse como ele, conhecendo o bem e o mal. O texto diz: disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que delas comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Adão e Eva, querendo ter conhecimento do bem e do mal, comeram o fruto da árvore. Seus olhos se abriram, perceberam que estavam nus e tentaram se cobrir. Quando Deus visitou o jardim, eles tentaram se esconder por causa da vergonha e confessaram que tinham comido o fruto da árvore proibida. Como diz em Gênesis capítulo 3, versículo 10 ao 12. Lá diz: e ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore do qual o proibi de comer? Disse o homem: Adão. Foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Como castigo, Adão e Eva foram expulsos do Éden, para não poderem comer o fruto da árvore da vida e viverem para sempre. Então Deus colocou 2 anjos, querubins, para protegerem a árvore da vida, que no caso todos nós, os que fomos salvos, vamos comer no dia glorioso da volta de Jesus Cristo para termos a vida eterna. Só terá a vida eterna quem se alimentar do fruto da eternidade, o fruto da árvore da vida. Então, por que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim? Você já se perguntou? A Bíblia não explica por que Deus criou a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas a Bíblia diz que Deus colocou essa árvore ao lado da árvore da vida, como está em Gênesis capítulo 2, versículo 9. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento, e no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A escolha era clara: vida ou morte. Deus não foi injusto, ele deu muita escolha ao homem dentre todo tipo de árvore boa e gostosa para comer. Ele apenas proibiu de comer uma árvore no jardim todo e colocou ao lado uma árvore muito melhor. Deus explicou qual seria a consequência, mas seria de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, a morte. Mas Deus deixou o homem escolher. No caso, Deus colocou esta árvore para testar, para, no caso, com o livre-arbítrio, o homem, no caso, se alimentando desta árvore, ele passaria a morrer. Teria a morte física, futuramente, a morte espiritual, que é o afastamento de Deus, e também a morte eterna, caso viesse a morrer. Os 3 tipos de morte. O fruto da árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal, tanto do bem quanto a do mal, antes de comer o homem era inocente e não pensava na possibilidade de fazer coisas ruins. Quando seus olhos se abriram, começou a pensar em coisas ruins e ficou envergonhado. Como diz em Gênesis capítulo 3, versículo 6 ao 7. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejava para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Agora, em vez de ter o pensamento todo voltado para as coisas boas, tinham um pensamento dividido entre o bem e o mal. Neste dia, o homem sofreu morte espiritual, ficou separado de Deus. Por causa disso, a partir desse dia, o homem perdeu a vida eterna e começou a caminhar para a morte física. A escolha e suas consequências eram claras desde o início.
porém Deus não obriga ninguém a obedecer. O homem escolheu desobedecer a Deus e sofreu as consequências que Deus tinha avisado. Então, a Bíblia não especifica, porque no caso colocou o fruto proibido, ou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porém, era um teste e o homem, o ser humano, no caso Adão e Eva, acabaram caindo nas artimanhas de Satanás, que também é muito astuto. Porém, Deus já tinha providenciado Jesus Cristo para salvar a humanidade. Deus, em sua onisciência, já sabia que Adão e Eva iriam cair nas ciladas, então já preparou o cordeiro que foi imolado desde a fundação dos séculos. Então, tudo isso que ocorreu do conhecimento iria ocorrer uma hora ou outra. Se Adão e Eva não tivessem experimentado o fruto proibido, outra pessoa, os filhos de Adão e Eva, Abel, Caim, os seus filhos, alguém, uma hora ou outra, iria experimentar o fruto proibido e o pecado iria entrar no mundo de todo jeito, ia corromper toda a raça humana e de todo jeito Jesus Cristo teria que ser glorificado e vir à terra. Então, amados irmãos, terminamos aqui este vídeo. Espero que você tenha compreendido este assunto sobre o Jardim do Éden. Vamos trazer aqui mais assuntos referentes a Adão e Eva e ao Jardim do Éden, a série O Início de Tudo. Então fiquem atentos, deixa seu like, curte, comenta e compartilha para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas, para que mais pessoas possam ouvir e compreender ainda mais o Evangelho. Então que Deus abençoe vocês grandemente e até o próximo encontro.